Concorda que mulher pode dar no primeiro encontro? Eu concordo. Eu não concordo, não. Eu não daria. Ah, sei lá, porque eu não daria. Ah, para de ser sonsa, minha filha. Porque se for no primeiro encontro, ela não precisa nem dar no segundo. Essa aí é sonsa. Ai, que delícia! Dar no primeiro encontro é certo ou errado? Eu não sei realmente se existe certo ou errado em relação a isso, mas vamos lá, vou contar uma história pra vocês. Certa vez estava conversando com um bofe e esse bofe, gente, assim, não fazia muito o meu tipo, visualmente falando, mas muito gente boa, um querido. Eis que ele me chamou para sair, eu tava em casa sem fazer nada e resolvi dar a chance pro querido. Vambora, né? Resolvi sair com ele e foi maravilhoso. Ele veio me buscar em casa, um gentleman, muito gentil, muito gente boa, aquele tipo de cara assim, sonho de toda garota, sabe? E lá fui eu. Fomos no evento, foi muito legal. E aí, no meio do evento, eu dei um beijinho nele, que eu já tinha bebido. Ai, beleza, tá, dei um beijinho. O beijo do cara é simplesmente um dos mais perfeitos que eu já beijei em toda a minha vida. Assim, muito bom, encaixou muito, sabe? E acabou que chegamos nos finalmente. Isso no primeiro encontro com um cara que eu realmente não tava afim. Mas foi bom eu ter feito, porque, gente, na hora H, assim... Mas assim, gente, eu não tenho culpa de ter o útero perto do coração, sabe? Eu tive que fingir que tava gostando, porque eu realmente não tava, porque eu não tava nem sentindo nada, entendeu? Por fim, ele achou que tinha sido muito bom, pra ele deve ter sido muito bom mesmo, mas pra mim não foi. Aquela rapariga da peste, apaga essa peste aí! Homens, fujam de mulheres que no primeiro encontro vocês conseguem levar elas para motel. É isso mesmo. Mulheres que dá no primeiro encontro são mulheres descartáveis. Exatamente. São mulheres que fazem isso com vários homens. E se ela vir com aquela desculpinha, aquele papinho, aquela lenga-lenga que você é o primeiro, que com você foi diferente, que não sabe o que aconteceu com ela, mentira. Ela tá tentando disfarçar a safadeza dela. Na verdade, se ela sentiu vontade de ir pro motel com o cara no primeiro encontro lá, conheceu a noite numa balada e sentiu vontade de ir, ela vai com sem dó, sem piedade. E dane-se o resto, o que você vai pensar. Para esses tipos de mulheres, homens fujam dela. Imaginem o contrário. Um homem gravando um vídeo dizendo que a moça é mais funda que um poço de comunidade com 10 mil habitantes, aquele que nunca para de funcionar. Mas quando é ela que sugere que o cara não corresponde ao tamanho esperado, aí vira entretenimento. A verdade é que esse tipo de situação pode trazer tanto momentos bons quanto dores de cabeça. O lado positivo é a naturalidade, sem joguinhos, sem enrolação, sem aquela novela de 3 semanas. Mas o lado complicado aparece logo depois, quando um dos dois cria uma expectativa que o outro nunca teve. Às vezes, o homem segue a vida normalmente sem intenção de continuar. E a mulher, por ter criado um significado maior, interpreta isso como rejeição pessoal e é aí que começa a parte problemática. Ela passa a falar mal dele, não porque ele fez algo grave, mas porque esperava algo que ele nunca prometeu. A frustração vira narrativa. A narrativa vira desabafo. E o desabafo vira um retrato distorcido de alguém que só não queria seguir adiante. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Cada um enxerga esse assunto de um jeito, mas é um tema que merece ser discutido com sinceridade, porque muita gente vive exatamente isso e não entende por que o pós-encontro vira um campo minado emocional. O que você acha das mulheres que fazem no primeiro encontro? Eu acho meio uma falta de vergonha às vezes, né? Pô, você nem conhece o cara direito, pá. Mas ele vai de pessoa pra pessoa, mas eu não vou não. E se você sair com a mulher, então, no primeiro encontro e ela já quiser fazer o negócio, você vaza fora? Não, mas se ela quiser, eu vou querer, né? Depende dela, pô. Tipo assim, eu não vou forçar nada, mas se ela quiser ir pro jogo... E se você namoraria uma mulher que fez com você no primeiro encontro ou não? Minha atual foi, a primeira vez que eu vi ela, foi, minha atual é. Ué? O que você acha das mulheres que fazem no primeiro encontro? Então você acha que essa aí não presta, não? Não, mano, essa daí não é uma mulher que você tem que levar pra vida, não, viu? Eu acho que primeiro você tem que conhecer, criar uma intimidade pra depois. Então você acha que isso molda o caráter da pessoa? Você acha que tem que ter mais afinidade, conhecer, pra depois ter isso? É, eu acho que sim. Eu acho que no primeiro encontro ainda não é muito legal, não. O que você acha das mulheres que fazem no primeiro encontro? Ah, mano, aí você complicou. Pô, uma pergunta meio difícil, né, mano? Porque, tipo, vai da mulher, né? Se ela quiser, se ela acha que tá no momento dela, tá no momento dela. Então você acha que se pintar um clima ali, se tiver a química, se a mulher estiver confortável, você acha que não tem problema nenhum, não? Acho que não, mano. Se ela tiver à vontade, acho que não. E você namoraria uma mulher que fez com você no primeiro encontro? Não, mano. Um homem, ele já sabe se você é só pra namorar
ou só pra ficar antes mesmo de sair com você. Ou seja, não importa muito se vocês já têm relação no primeiro encontro, se você for uma menina que ele considerou só para ficar, ele só vai ficar com você e cair fora. E se você demorar 1000 anos pra ficar com ele, 10 encontros, na hora que ele conseguir só ficar com você, ele também vai cair fora. Porque ele já colocou na cabeça que você é só pra ficar. Agora, se você for pra uma menina que ele considera pra namorar, se você ficar com ele no primeiro encontro, ele não vai achar nada de negativo. E ele vai querer namorar com você mesmo assim, porque na cabeça dele ele já colocou que você é para namorar. E não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Porque o que a pessoa tem, a ideia que a pessoa tem sobre você não muda. Entendeu? Não importa sobre as suas atitudes, sobre o que você pensa sobre você e sobre o que o outro pensa sobre você. Isso nunca vai mudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mulher que dá no primeiro encontro. Mulherada, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Eu vou dar minha opinião aqui. E é o seguinte, eu não recomendo nenhuma mulher dar no primeiro encontro. Porque se você fizer isso, você vai estar apenas se sujeitando a ser vista como um objeto sexual. Mais cedo eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso e ela disse que estava conversando com um cara, muito gente boa, a química bateu, coisa e tal, e aí aconteceu o que era esperado, né? Ela resolveu se envolver com ele sexualmente no primeiro encontro e no outro dia estava bloqueada. Então não adianta, se você geralmente dá no primeiro encontro, essa é a visão que você vai passar, que é na cabeça dos homens, se ele pegou fácil, outros também vão pegar, tá bom? Então mulheres, se valorizem, entendeu? Não entreguem o corpo de vocês para qualquer um, ok? Valeu, obrigado. Depois que aconteceu, né? O cara fala como se estivesse defendendo a própria irmã, ou como se o sujeito do encontro tivesse pegado a ex dele. Porque pensa comigo, se essa história é tão séria assim, por que a própria moça não apareceu para contar o trauma do bloqueio? Por que é ele que tá aqui passando pano, levantando bandeira e fazendo discurso por algo que nem aconteceu com ele? No fim das contas, isso soa bem mais como desabafo pessoal do que como conselho. E quando o conselho vem mais carregado que o relato original, geralmente é porque a dor não foi da amiga, foi dele. Todos os homens são burros. Eu ia dar pra ele no terceiro encontro, mas ele resolveu me despachar no segundo encontro. Ele é aqui de Porto Alegre, eu conheci ele no Tinder. No primeiro encontro, que foi semana passada, foi tudo maravilhoso. Fomos em um restaurante, eu não passei meu endereço pra ele, foi cada um com seu carro. E depois a gente se despediu e cada um foi pra sua casa. No segundo encontro, que foi ontem, foi aí que eu conheci quem ele era verdadeiramente, que ele só queria me comer. O quê? Não acredito. No segundo encontro, a gente tava combinando de sair pra dançar. Dito e feito, me arrumei com roupa de dançar. Chegou aqui em casa, passei meu endereço pra ele, e ele perguntou onde que eu gostaria de ir. Falei o endereço que eu gostaria de ir, e fomos. Tomamos uns drinks, pedimos uns filés mignons, dançamos. Quando foi lá pelas 3 horas da manhã, ele falou bem assim pra mim, acho que eu vou te raptar, vamos lá pra casa. Te levo hoje, que seria hoje de manhã pra tua casa. E eu falei, não, negativo. Vamos encerrar a noite por aqui mesmo, me deixa em casa. Nisso, ele mudou comigo completamente. Eu já estava com intenção de dar para ele, mas eu ia esperar até o terceiro encontro pra não parecer uma mulher muito fácil. Ele me deixou aqui em casa e eu falei bem assim, beijo, quando chegar em casa me avisa. Sabe o que ele me falou? Eu não sou teu filho, tu não é minha mãe. Tu tá tendo comportamento de mãe, eu não vou te avisar. Eu disse, então tá bem. Mas isso eu falo pra todo mundo. Pra outros caras que eu fico, eu falo pra minhas amigas, eu falo pra todo mundo, entendeu? Não era algo específico pra ele. Acha que ele me mandou mensagem quando ele chegou em casa ontem de madrugada? Tô até agora esperando mensagem dele. Ou seja, ele só queria pra cá. Ele é burro. Os homens são burros, principalmente de Porto Alegre. Porque eu ia dar no terceiro encontro. Burro foi ele. E no fim das contas, a história é sempre a mesma. No primeiro encontro, tudo certo. No segundo, começam os joguinhos. O cara percebe, sai fora e de repente ela aparece na internet chamando o cara de burro e dizendo que no terceiro ela ia liberar. Ou seja, ela confirma sozinha que estava cozinhando o sujeito, mas quer posar de vítima na narrativa. É impressionante como algumas pessoas conseguem se enrolar com as próprias palavras. O mais curioso é ela entregar toda a sua estratégia enquanto tenta se vitimizar. A pessoa tenta se explicar e acaba piorando tudo. Mas me diz aí,
Você acha que ele fez certo em pular fora logo no segundo encontro? Ou deveria ter insistido mais? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Porque aqui, como eu sempre digo, o assunto é sem drama e sem filtro. Eu não consigo entender como um homem pode pagar o jantar, pagar as bebidas e aceitar uma mulher segurando o chibio. Você tá fazendo isso? Você tá comendo papelão? Você tá louco? Você rasga dinheiro?